dar as boas-vindas nessa grande jornada que nós vamos ter aí para os próximos anos. Agradeço os representantes também das secretarias que estão aqui hoje, dedicando um tempo para nos acompanhar, para compor, né, a parte do poder público, do Fórum de Gestão Compartilhada. Acho que não poderíamos começar de uma melhor maneira do que se apresentando. Eu vou começar apresentando a Coordenadoria de Governo Aberto, que está à frente desse processo. Depois eu vou convidar a sociedade civil para se apresentar e depois a gente conclui com as outras secretarias aqui do Poder Público se apresentando. Tudo bem? Então, vou começar, né? Meu nome é Bruno Venâncio, estou atualmente como coordenador de Governo Aberto aqui na Coordenadoria de Governo Aberto, que é parte da Secretaria Especial de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de São Paulo. Passo a palavra para minha colega Giovana Ribeiro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Giovana, eu trabalho aqui na Coordenadoria de Governo Aberto desde o final de 2022, né? Atualmente eu estou à frente da equipe de abertura e articulação governamental, também sou graduanda em Ciências Sociais pela USP e técnica em multimídia pelo Liceu de Artes e Ofícios. A gente vai trabalhar bastante juntos aí nesse processo, então fico feliz de ver todos vocês aqui também e espero que seja uma experiência muito boa para todos também. Passo a palavra aqui para o meu colega João. Oi, gente, boa tarde aos colegas da Prefeitura e uma saudação especial aí aos representantes das organizações da sociedade civil eleitas, né, nessa seleção pública. Faz umas boas semanas, né, que nós aí aqui na equipe, né, viemos trabalhando aí na divulgação dessa seleção pública. Então é uma grande satisfação, né, ter chegado nesse momento, né, de, enfim, dar boas-vindas aí às entidades, né, aos representantes das entidades que foram eleitas. Bom, eu sou analista de políticas públicas aqui na Prefeitura de São Paulo, né, trabalhando aqui na equipe de governo aberto há pouco tempo. Obrigado. Obrigado, Giovana. Obrigado, João. Agora, acredito que nada mais justo do que abrir o palco para as organizações da sociedade civil, né, que foram eleitas. Então, eu vou começar chamando o representante do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação Social da USP. Emily? Oi, gente, me ouvem? Sim. Boa tarde, prazer, eu sou a Emily, eu sou do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação da USP, a gente chama mais de Colab USP. É um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente participou do último fórum também, então a gente está na nossa reeleição pelo segundo ano não, né? Segunda gestão, e eu estou bem animada para esse novo processo. Obrigado, Emily. Agora chamo representando o setor privado, o representante do Instituto Cordial. Oi, gente, muito prazer. Eu sou Luiz Fernando, eu sou diretor de operações do Instituto Cordial. Eu sou arquiteto e urbanista de formação, mais urbanista do que arquiteto, com mestrado, na graduação e mestrado pela USP. E já trabalhei na SMDU, na época na SMDU, na Prefeitura de São Paulo. Fui conselheiro do Conselho Municipal de Política Urbana na época também. Coordenei a elaboração dos planos regionais das subprefeituras junto à diretoria de urbanismo da secretaria. E dentro da Cordial eu sou responsável, o meu guarda-chuva que é responsável por todas as execuções e implementações dos projetos, iniciativas e pesquisas que vão, né, de várias áreas aí, então desde educação, saúde, obesidade, mobilidade, segurança viária, envelhecimento. A gente trabalha com várias frentes, sempre buscando trabalhar para que as tomadas de decisão públicas e privadas sejam baseadas em dados e evidências. Então, essa é nossa causa como Centro de Articulação e Pesquisa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu vou me emendar aqui, vocês me ouvem, não? Escutamos, fique à vontade. Sou suplente do Luiz Guilherme Nafausco, eu sou sociólogo, doutoramento na ciência política, trabalho como head de articulação e relações institucionais do Instituto Cordial, assim como o Luiz tem uma passagem pela prefeitura com os conselhos, né, fui secretário executivo dos conselhos da SMDU por 6 anos, e antes também passei por SMIT, passei por SES, passei por algumas secretarias aí, conheço essa loucura, e muito contente de estar aqui agora trabalhando com o governo aberto, trabalhando com a gestão compartilhada. Contem aí com a Cordial, a gente vem aí trabalhando em diversos níveis para conseguir mais política pública baseada em dado e evidência, e estamos juntos.
Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Guilherme. Muito interessante ter membros que já estiveram no poder público, né? Então vão trazer essa visão de estar tanto representando a sociedade civil e a experiência do poder público. Sejam bem-vindos. Chamo representantes da base de dados, base dos dados, na verdade. Bom, obrigado. Bom, sou o Matheus Ávila, eu sou economista de formação pela Unicamp, moro aqui em São Paulo, né, cresci aqui. Atualmente eu sou diretor executivo da base dos dados, o BD, mais fácil para se referir a gente. Para quem não conhece, a BD é uma ONG, vou falar rapidinho, a BD é uma ONG que existe há alguns anos. Nossa missão é universalizar o acesso a dados com qualidade. É a nossa primeira vez se inserindo no meio, né, do setor público diretamente como parte de um fórum, enfim, num comitê como esse. E estamos muito animados, né? Acho que é uma oportunidade incrível da gente se inserir mais nesse meio, começar uma atividade de advocacy um pouco mais forte e colaborar com todo mundo que está aqui presente, que é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Prontinho, obrigado, Guilherme. Obrigado, Matheus, na verdade. Muito bom ter você aqui a primeira vez, né? Que espero que seja uma boa experiência, uma grande oportunidade de aprendizagem para a base de dados. A gente fica à disposição também para introduzindo você nesses espaços participativos com o poder público. Agora eu chamo o representante da oficina municipal. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Éder Brito, eu sou gerente de projetos da oficina municipal. Obrigado pela oportunidade, pela divulgação dessa oportunidade que vocês trouxeram até a gente. Primeira vez que a oficina vai participar do fórum. Eu sou mestre em administração pública pela Universidade da Coreia e pela USP, e atuo como gerente de projetos na oficina, que é uma escola, é uma ONG, né? A gente está no terceiro setor, mas é uma escola que atua com capacitação de servidores públicos, principalmente de prefeituras, e também com capacitação para os cidadãos que querem se aproximar mais da política, das instituições políticas, principalmente dos conselhos municipais, né? E coincidentemente eu também já fui servidor público há muito tempo na Prefeitura de São Paulo. Já faz mais de 10 anos que eu saí, pedi exoneração, mas ainda lembro o meu RF. Então, ainda lembro de muita coisa também, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigado, Éder. Seja bem-vindo a ocupar esse espaço, né, com a oficina municipal pela primeira vez, mas mais um membro aí que tem experiência de prefeitura, então vai ter uma interlocução muito interessante e já tem um contato com servidores públicos, né, e o engajamento do servidor público também é sempre algo que a gente olha aqui no Fórum de Gestão Compartilhada para atingir os compromissos da melhor forma possível. Agora eu chamo o representante do Instituto Jô Clemente. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês. Então, eu sou Flávio, sou psicólogo de formação, também sou doutorando pela USP na área de educação, e também já fui conselheiro de assistência social 2 mandatos, mas há muitos anos atrás, tá? Eu represento, então, o Instituto Jô Clemente, que é uma organização com 64 anos de atuação, que atende pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e doenças raras. Eu estava com um colega aqui, o João, mas parece que ele acabou de cair. Eu ia passar a bola para ele, mas o João Vitor está conosco também nesse processo. Obrigado, Flávio. Seja bem-vindo a esse espaço. E para finalizar, né, convido nossa entidade observadora, né, então uma inovação do nosso fórum, que é uma entidade que não atua na região, não está, né, na região de São Paulo, no nosso caso está no Rio de Janeiro, chamo a Instituto Gênero e Número, representada pela Vitória. Olá, boa tarde, gente. Então, sou Vitória Regis da Silva, sou jornalista de formação e, desde o ano passado, diretora executiva da Gênero e Número, onde eu trabalho já faz 8 anos. A Gênero e Número é uma associação, né, sem fins lucrativos que vai comemorar 9 anos em agosto desse ano e que trabalha com a produção, análise e disseminação de dados especializados em gênero, raça e sexualidade, né? A gente começou com uma organização de jornalismo, mas ampliou o escopo por entender
quando a gente fala de dados abertos, e principalmente dados especializados, a gente tem muito trabalho ainda pela frente, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, compondo pela primeira vez que a GN está compondo esse espaço. Muito feliz de vocês terem pensado nesse novo espaço em que a gente pudesse participar, porque não somos, né? Não nascemos em São Paulo, a Gênero e Número tem uma atuação nacional, mas muito feliz em poder contribuir nesse espaço que é tão importante, né? Na Gênero e Número, a gente dialoga bastante com o poder público em diferentes esferas, mas acho que vai ser a primeira vez com a Prefeitura de São Paulo, mas a gente tem esse diálogo muito forte já com a Prefeitura do Rio, com o Senado Federal, que a gente tem um projeto específico em parceria com eles, e com o governo federal participando dos GTs, né? Então, a gente tem experiência nesse diálogo, mas com vocês vai ser a primeira vez. Então, muito feliz novamente com a possibilidade de estar aqui contribuindo, e estamos à disposição, para precisarem. Obrigado, Vitória. É sempre interessante ter alguém que tem contato com outras esferas do poder público e outras regiões e trazer os aprendizados, né, para São Paulo e para a gente aprimorar nossas ações. Agradeço a todos os representantes da sociedade civil aqui presentes, né? Agora eu vou chamar os colegas que representam o poder público. Primeiramente, chamo o representante da Casa Civil. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou Patrícia Marques, representando aqui a Casa Civil. Queria parabenizar as organizações e agradecer por vocês se interessarem por esse espaço e compor o Fórum de Gestão Compartilhada com a gente. Os planos de ação em governo aberto é um instrumento muito poderoso de abertura governamental para a gente. Eu vim de governo aberto, né? Atuei na área durante 7 anos, então estou aqui para contribuir com vocês e participar desse espaço. Bom ver rostos familiares e também rostos novos, né? Então, que esse processo seja muito benéfico para a gente, para a nossa cidade. Obrigado, Paty. Convido a colega da Controladoria Geral do município, Glaucia. Oi, gente, boa tarde. Vocês me escutam? Escutamos. Prazer, eu sou a Gláucia, eu sou diretora da Divisão de Fomento, Participação e Controle Social da Controladoria Geral do município, e estou indo para o meu terceiro Fórum de Gestão Compartilhada, então já estou com o pessoal de Governo Aberto durante uns anos. É isso, é um prazer e vai ser ótimo colaborar com vocês. Eu vou passar a palavra para o Roberto, que também trabalha aqui com a gente. Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Eu sou o Roberto, sou suplente da Gláucia, sou residente em gestão pública, comecei agora em maio aqui na Controladoria, já estava há 9 meses trabalhando em outra secretaria, que era a CNDET, Desenvolvimento Econômico do Trabalho. Sou formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Telecom, há 17 anos no mercado privado, com experiências na África e outros países, e formado recentemente em gestão empresarial pela FATEC, Tecnóloga. Conheci o pessoal aí do Governo Aberto ano passado, na virada do DS, e desde então tenho procurado aprender mais e agora tenho essa oportunidade de estar junto com vocês. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Roberto. Chamo agora nosso colega da Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, CEPLAN, Ricardo. Olá, pessoal. Eu acabei de entrar, estava em outra reunião, peço desculpas. Para se apresentar, né? Eu sou o Ricardo, sou da Secretaria de Planejamento, já estou aqui desde 2023, sou cientista social, especialista em gestão pública, tenho passagem, né, em consultoria, outras experiências, e estou aqui no fórum já desde 2023, então é um prazer poder recomeçar, né, esse novo ciclo com as novas entidades da sociedade civil e também com a equipe aí de governo aberto. Obrigado, Ricardo. Chamo os colegas da Secretaria de Gestão, João Paulo, no caso. Agora o João pulou aí para o lado de vocês, né? Então, meu nome é João Paulo Greco, estou aqui na Secretaria de Gestão, na Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços. É a coordenadoria que é responsável pela parte de licitações. Então, a participação no último fórum foi do colega João Francisco Rezende, que está agora lá com a equipe de governo aberto, mas para tratar desse tema, que geralmente é
é um tema que aparece aí nas discussões do fórum. Eu queria também dar as boas-vindas para todos os representantes aí da sociedade civil. Esse fórum entre o governo e a sociedade civil é um fórum mais tranquilo, né? O colega que foi lá do Comas, ele sabe que lá eram discussões mais acaloradas, assim, que a gente tem mais afinidades, né? Mas é muito gostoso, assim, muito legal de participar. E espero que esse ano a gente continue também, ter a oportunidade de contribuir com vocês. Vou passar para a Carolina, que também deve acompanhar pela Secretaria de Gestão. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigada, João. Então, eu sou a Carolina, a Carol, e já trabalho na prefeitura aí deixa eu pensar, fazer a conta, 12 anos de prefeitura, e uma boa parte deles foi trabalhando com temáticas de transparência e governo aberto. Hoje eu estou na Secretaria de Gestão como analista de políticas públicas, mas já fui da Secretaria de Educação e da Secretaria de Urbanismo. Participei ativamente do segundo plano de governo aberto pela Secretaria de Educação, era uma das responsáveis ali pelo compromisso, então bastante acostumada, por um lado, com essas dinâmicas, mas, por outro lado, vendo a história do governo aberto, dessa equipe do governo aberto na prefeitura, acompanhando também as muitas modificações, adaptações e evoluções que essas relações, tanto com a sociedade civil quanto internas aqui da prefeitura, têm sofrido, né, e para melhor. Então, muito interessante estar nesse lugar de novo. Eu fiz muita coisa na prefeitura, já tive um tempo fora também como sociedade civil, trabalhei um período na Open Knowledge Brasil, então bem feliz de estar nesse espaço de novo. Hoje estou com outras atribuições, mas sempre tem alguma coisa do governo aberto ali que me puxa de volta e estou à disposição aqui para colaborar no que for possível. Obrigado, João. Obrigado, Carol. Agora eu convido nossos colegas da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda e Luiz. Boa tarde, gente. Então, sou Fernanda, sou assistente administrativa de gestão aqui na Assessoria de Planejamento, uma área do gabinete da Secretaria de Saúde. Estive em governo aberto também, pelo mesmo tempo que a Patrícia, né? Permaneci 7 anos e no ano passado terminei meu mestrado, que foi sobre governo aberto também. Então, estou contente, de certa forma, a voltar para esse espaço e rever colegas aí de anos atrás. Boa tarde, eu sou Luiz Paranhos, eu também estou iniciando agora com a questão do governo aberto e com a temática, né? E estou como suplente da Fernanda nessa frente de trabalho aqui na assessoria de planejamento. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Luiz. Esse daqui foi um primeiro momento para a gente se conhecer, né? Mas spoilers, vamos ter outros momentos também para a gente se conhecer, principalmente presencialmente, né? A gente está planejando. No final dessa reunião a gente comenta um pouco mais sobre isso. Só que hoje é uma apresentação, né? A gente só queria apresentar os membros, apresentar também o processo para vocês, né? De como é que nós chegamos até aqui e debater uma questão que uma das cadeiras ela ficou vaga e, de acordo com o edital, cabe ao Fórum de Gestão Compartilhada indicar, né, uma das organizações que se inscreveram e não foram eleitas para ocupar. Então, a gente trouxe uma apresentação, fiquem à vontade para nos interromper, para tirar qualquer dúvida. A gente vai conduzir nessa apresentação, trazendo um pouco as organizações, né? A gente mandou um e-mail para vocês, apresentando-as, para a gente chegar no final e conversar um pouco sobre como seria essa seleção dessas organizações. Então, passo a palavra agora para a Giovana. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito. Sim. Bom, acho que para todo mundo começar no mesmo pé, é importante entender o que faz a Coordenadoria de Governo Aberto e aonde a gente está. Assim como o Bruno comentou, a Coordenadoria de Governo Aberto está dentro da Secretaria Especial de Relações Institucionais, né, que é ligada ao gabinete do prefeito, e a CGA tem como atribuição gerir políticas públicas para promover o governo aberto dentro da gestão municipal, né? E o que a gente entende por governo aberto? É uma forma de governança que busca aproximar a sociedade civil desse espaço de tomada de decisão, né? Então,
A gente tem 4 pilares norteadores, né, que é a transparência, que é tornar essas informações públicas e acessíveis, accountability, que é a prestação de contas, então quando o governo ele se responsabiliza pelo que ele está fazendo, ele presta contas, e se ele não faz, ele também explica o porquê. A participação social, que é trazer a sociedade civil para esse espaço de discussão, através de consultas públicas, audiências públicas, e tudo isso a gente busca fazer através de ferramentas que são a inovação e tecnologia, né, que funcionam aí como ferramentas para difundir mais a transparência, o accountability e a participação social. Então, coisas relacionadas a governo aberto também são dados abertos, controle social, a colaboração e o combate à corrupção. O uso da linguagem simples, que também é uma forma de transparência, fazer com que as pessoas entendam com facilidade as informações do governo, e essa parte de inclusão e diversidade também. Agora, entendendo aqui o que é o Fórum de Gestão Compartilhada, que é isso que vocês estão participando, o Fórum de Gestão Compartilhada é basicamente um grupo paritário composto por membros da sociedade civil e do poder público, e esse fórum ele vai ter como atribuição gerir o ciclo completo dos planos de ação em governo aberto. Então, vai olhar para a parte da cocriação, implementação, monitoramento e avaliação dos planos de ação em governo aberto. Aqui a gente tem a estrutura do 4º Fórum de Gestão Compartilhada, como eu disse, é um grupo paritário, então são 6 membros da sociedade civil, e dentre essas cadeiras a gente tem o setor acadêmico, o setor privado, 3 cadeiras para entidades da sociedade civil que lidam com o governo aberto, inovação e tecnologia, gestão pública, e uma cadeira para movimentos sociais ou populares, né? E a gente também tem 6 cadeiras para governo, que é CGA, é a nossa coordenação, e 5 secretarias estratégicas. E, como o Bruno comentou no começo, a gente tem essa nova cadeira de membro observador, que poderia ser uma entidade nacional ou internacional, para participar desse espaço de discussão. E o que é um plano de ação em governo aberto? Antes é preciso a gente entender que São Paulo é membro da Open Government Partnership, que é a OGP, que é uma organização internacional que é responsável por difundir a pauta de governo aberto ao redor do mundo, né? E para fazer parte da OGP, é um requisito você desenvolver planos de ação em governo aberto junto da sociedade civil. Então, o plano de ação em governo aberto ele é basicamente um conjunto de compromissos que são co-criados com a sociedade civil e são assumidos pelo poder público e implementados também. Aqui a gente trouxe uma espécie de organograma das etapas de um plano de ação. Então, primeiro a gente tem a formação do Fórum de Gestão Compartilhada, que é esse grupo que vai envolver sociedade civil e o poder público. A segunda etapa é a cocriação, que ainda vai acontecer esse ano. Então, a gente identifica os principais desafios da cidade de São Paulo, junto da sociedade civil, consultando a sociedade civil. Para essa etapa é muito importante a participação social. E após esse período, a gente tem a avaliação da cocriação. Então, a gente chama um IRM, uma pessoa de fora do governo que vai avaliar esse período de cocriação, entender o que deu certo, o que não deu certo. E como 4º passo, a gente tem a implementação e o monitoramento desses compromissos. Então, o Fórum de Gestão Compartilhada vai acompanhar todo esse processo de implementação, ter reuniões com as secretarias que estão responsáveis para implementar cada um dos compromissos, para acompanhar todo esse processo. Por fim, a gente tem uma avaliação geral da implementação do plano de ação e de todo esse processo, que é onde a gente olha para as possíveis lições que a gente pode tirar de todo esse processo, Então, é sempre importante ter esse período de avaliação. Os planos de ação em governo aberto, a gente já tem 3 planos de ação que aconteceram, a gente está no início do nosso 4º plano de ação, que é o que vocês vão fazer parte, E aqui a gente trouxe só um pouco da composição por parte do poder público desse 4º Fórum de Gestão Compartilhada, como secretaria que vai coordenar o processo, representado pela Coordenadoria de Governo Aberto, a gente tem a Secretaria Especial de Relações Institucionais, como órgão de controle a gente tem a Controladoria Geral do Município, e outras 4 secretarias, que é a Secretaria de Gestão, Casa Civil, Planejamento e Eficiência e a Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que essa configuração de secretarias é para o período inicial da cocriação, Então, quando a gente tiver os temas de cada um dos compromissos, essa parte, essa estrutura do poder público vai mudar, E a gente fez isso com base no 3º plano de ação, então a gente pegou as secretarias líderes dos últimos compromissos, do 3º plano de ação em governo aberto, para compor essa etapa inicial da cocriação. Bom, e
como eu comentei, a cocriação ainda vai acontecer esse ano. A cocriação ela é um processo, né, que envolve diversos eventos e diferentes públicos para a gente analisar, né, quais são os principais desafios coletivos na cidade de São Paulo, para assim poder construir esses compromissos. E lembrando que o Fórum de Gestão Compartilhada ele vai construir toda a metodologia de como a gente vai conduzir essa cocriação, né? Então vai ser uma coisa que vai ser pautada nas nossas discussões, né, para entender qual metodologia que a gente pode adotar para consultar a população nesse período de cocriação. Só lembrando aqui a estrutura de um plano de ação, né? Como eu disse, é um conjunto de compromissos, e esses compromissos, eles são subdivididos, né? Então, o compromisso, eles são os principais objetivos que o governo e a sociedade desejam atingir, né? E dentro desses compromissos, a gente tem marcos, que são entregas que certificam que o compromisso foi 100% concluído ou não, e as linhas de ação, que são etapas, né? Pequenas etapas, uma série de metas entregáveis, né? Então, um passo a passo de como que a gente vai conseguir atingir todos esses objetivos dos compromissos. E agora falando um pouco sobre o processo de seleção das entidades, né, para o quarto Fórum de Gestão Compartilhada, o nosso edital ele foi publicado no Diário Oficial no dia 26 de março, e as inscrições ficaram abertas até o dia 12 de maio, e a gente teve uma divulgação focada, né, tanto no evento de lançamento que a gente fez no dia 26, em grupos de WhatsApp, Instagram, LinkedIn, e-mail, e a gente também fez um contato direto com algumas organizações que toparam participar de uma conversa, explicando o que é o Fórum de Gestão Compartilhada, e ao fim desse processo a gente teve um total de 15 inscrições, né, de 15 entidades participando desse processo. Durante o período, a gente teve 5 indeferimentos, né, no início, mas durante o período de recurso, todas as entidades apresentaram os documentos necessários, né, e conseguiram participar dessa eleição. E o que aconteceu, né, que é o principal motivo da nossa reunião hoje, foi que a categoria Movimentos Sociais Populares não tiveram inscrições, né? Então, conforme é previsto no edital, essa vaga vai ser preenchida por meio de uma indicação do Fórum de Gestão Compartilhada e a posterior deliberação do Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, né? E ressaltando aqui também que a categoria Entidades que atuam com inovação e tecnologia teve apenas uma inscrição deferida, que foi o Instituto Jô Clemente, e assim ele foi automaticamente eleito sem passar por essa votação popular, né, já que foi a única entidade inscrita. Aqui a gente trouxe alguns dados, né, da eleição que aconteceu no Participe Mais, em comparação com o terceiro Fórum de Gestão Compartilhada. Então, aqui a gente trouxe um recorte de gênero, né, dos participantes, de como que estava esse cenário no terceiro Fórum de Gestão Compartilhada e como que foi aqui no quarto. A gente também trouxe um recorte de raça, né, trazendo como que isso aconteceu no terceiro Fórum de Gestão Compartilhada, como que foi no quarto, mas para vocês terem uma noção do público, né, que essa votação atingiu. E aqui a idade, né, das pessoas que participaram do quarto Fórum de Gestão Compartilhada. Tudo isso está disponível, né, no Participe Mais, caso vocês queiram consultar depois também. Aqui a gente tem um resumo das entidades que participaram do terceiro Fórum de Gestão Compartilhada, aqui todas que participaram da eleição e as que foram eleitas, né, como a Emily já mencionou, né, o Colab USP, ele fez parte do terceiro plano de ação e apareceu aqui também no quarto Fórum de Gestão Compartilhada. E a gente teve um total de votos no terceiro plano de ação de 1.533 votos, e neste quarto fórum a gente teve 1.110 votos. Aí aqui só dando um panorama geral por categoria, né, como que foi essa votação. No setor acadêmico, o Colab USP ganhou 111 votos, né, sendo eleita, seguido pela FIP, a FIA, FECAP e a FDC. No setor privado, a gente teve apenas 2 entidades inscritas, né, que foi o Instituto Cordial e a Vena Consultoria. O Instituto Cordial saiu na frente com 116 votos, né, sendo eleita. Na categoria de Governo Aberto, Transparência e Acesso à Informação, a gente também teve duas entidades candidatas, né, que foi a Base dos Dados e a Fiquem Sabendo. Aqui foi a votação mais acirrada, né, tendo a Base dos Dados 121 votos, né. E por parte da categoria Políticas Públicas, Aprimoramento e Inovação na Gestão Pública, a gente teve a Oficina Municipal com 168 votos, SEBRAP com 147 e o Instituto Alana com 38 votos.
como eu já havia explicado, na categoria Inovação e Tecnologia com Aplicações Públicas, a gente só teve uma entidade inscrita, que foi o Instituto Jô Clemente, sendo assim automaticamente eleita. Enquanto entidade observadora, a gente teve a Gênero e Número e o Conselho Regional de Administração de São Paulo, tendo a Gênero e Número 119 votos e sendo eleita. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno explicar um pouco mais, né, sobre como vai ser essa indicação do quarto Fórum de Gestão Compartilhada, né, para esse processo. Perfeito, obrigado, Gi. Então, o objetivo dessa reunião, né, o principal objetivo além da gente se conhecer, é realmente destinar essa cadeira que está vaga para uma dessas organizações que não foram eleitas e a gente atingir a paridade de 6 representantes da sociedade civil e 6 representantes do poder público neste espaço. A gente viu um material prévio para vocês sobre essas organizações. Acredito que, né, tanto representantes do poder público quanto da sociedade civil também tiveram a oportunidade em algum momento de trabalhar com alguma dessas organizações. Então, nós vamos estar aberto aqui no final dessa pequena exposição para a gente discutir um pouco, né, qual seria a mais interessante, qual o critério, qual vai ser a metodologia de seleção dessas entidades, né, algo para ser construído aqui nesse espaço. A gente só vai retomar quais são as organizações, né, quais são as propostas delas brevemente ao decorrer desse processo. Então, aqui são as organizações que estão aptas, né, a concorrer a essa vaga. A gente ressalta que o CRA-SP ele não está apto porque ele não é uma organização da sociedade civil da cidade de São Paulo. Ele é uma autarquia federal, então ele só poderia concorrer à vaga de membro observador, que já foi ocupada pelo Gênero e Número, então, dessa forma, ele não está dentro desse processo. Pode passar, Gi. Então, a primeira organização, né, que aqui a gente olhando primeiro para a categoria do setor acadêmico, então a gente vai apresentar por categorias também. A primeira organização é a FECAP. A FECAP ela atua nos 2 últimos planos de ação em governo aberto da cidade de São Paulo. Então, o segundo plano, que durou de 2018 a 2020, e o terceiro plano de ação, que durou de 2021 a 2024. Né? A FECAP se destacou no nosso terceiro plano de ação, porque eles forneceram um know-how para a gente produzir uma das nossas entregas, foi um plano de comunicação e engajamento da Agenda 2030. Então, eles disponibilizaram uma agência experimental, né, composta de alunos no período chamado Agência Benjamin, e eles ajudaram a prefeitura com o conhecimento técnico deles, a experiência, a produzir, por exemplo, um guia de comunicação e engajamento da Agenda 2030. Foi um processo muito interessante. A Fundação Dom Cabral, ela atua no desenvolvimento e capacitação, né, de executivos e empresários também com olhar para a gestão pública, né, então tem esse olhar para desenvolvimento de corpo técnico, desenvolvimento de liderança e de organizações sociais. Eles se colocam, né, para participar do quarto Fórum de Gestão Compartilhada como uma oportunidade estratégica de contribuir para propostas concretas, dialogar com a sociedade, criar caminhos para uma sociedade uma cidade mais eficiente, mais justa, mais participativa. E eles têm, né, um compromisso de uma governança baseada em parcerias e na construção do bem coletivo comum. A Fundação Instituto de Administração, então, é uma entidade de negócios, né, que fornece aí curso de graduação, pós-graduação, mas que também atua na consultoria para o serviço público e para o setor privado. Né, eles buscam contribuir para a cocriação, com a implementação e o monitoramento do plano de ação a partir de metodologias, se engajando nas discussões necessárias, sempre buscando essa questão de desenvolver um desenvolvimento econômico e social da cidade de São Paulo. Então, prestar uma consultoria que ajude, né, a partir da perspectiva acadêmica, o desenvolvimento dessas perspectivas dentro do nosso plano de ação em governo aberto. Pode passar, Gi, por favor. Do setor privado, né, uma das entidades só não foi eleita, que é a entidade Vena Consultoria, né, que é especialista em gestão de projetos no setor público, trabalha com uma equipe de profissionais multidisciplinares e vem aqui, né, com a perspectiva de buscar os processos participativos como uma instância formal para produzir inteligência coletiva, reorganizar prioridades e redistribuir a legitimidade em termos de governança pública. E eles destacam a colaboração deles, né, na estruturar processos que tornem os governos mais abertos como conceito, mas também um caminho concreto de ação. Então, essa é a proposta. Na categoria de governo aberto, transparência, acesso à informação, a entidade não eleita, né, que estaria concorrendo a essa vaga é o Fiquem Sabendo, né, que tem uma agenda baseada em 4 eixos temáticos, que aborda o jornalismo, a educação, a tecnologia cívica e a advocacy, então a defesa da lei de proteção de dados, né, promoção da transparência, e eles atuariam, né,
na contribuição com a experiência técnica e de incidência da transparência ativa na prefeitura, especialmente no uso, na ressignificação e no aprimoramento dos dados públicos, com esse olhar principalmente para ampliar o acesso à informação nas políticas públicas do município de São Paulo. Obrigado. E tratando, enfim, da última categoria, né, que a gente pode ter essa decisão, a gente tem o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, né, então é um centro aí com uma longa história de pesquisas, de políticas públicas e de bases, né, de evidências para a formulação de políticas públicas com o objetivo de monitoramento, contribuição de indicadores e avaliação de políticas públicas, que acredita que tem muito a contribuir nesse espaço para a formulação e aprimoramento do plano de ação com base em toda essa bagagem em termos de avaliação, de pesquisa de políticas públicas no âmbito nacional e internacional. E, por fim, a gente tem o Instituto Alana, né, que é um instituto voltado para advocacy, com foco na primeira infância, né, em questões sensíveis para a infância, e atua em eixos de comunicação, educação, relações governamentais e ações jurídicas, e vem para fortalecer um compromisso com a infância como prioridade na cidade de São Paulo, contribuindo com a experiência na promoção dos direitos de crianças e adolescentes no município. Ademais, né, como eu apresentei brevemente, né, o Conselho Regional de Administração de São Paulo, ele não entra nessa lista porque realmente é uma autarquia federal, então não se enquadra dentro de uma sociedade civil da cidade de São Paulo para atuar, né, numa cadeira com poder de voto, com poder de decisão, então é por isso que eles não podem estar nesse espaço. Por fim, a gente trouxe aqui uma primeira tabela, né, para vocês também terem uma noção de como é que foi o processo de votação, assim, no sentido mais macro, quais foram as organizações, né, de cada categoria que receberam mais votos, qual foi a organização que recebeu um número absoluto de votos, e a ideia é que a gente, né, gerar uma discussão e por consenso, por votação, a gente tomar a decisão de qual seria a organização mais interessante para ocupar esse espaço. A gente, enquanto coordenadoria de governo aberto, que a gente pode trazer algumas ideias, né, de como é que a gente pode fazer essa decisão, mas a gente está aberto também para ouvir os argumentos, né, de todos os presentes do poder público e da sociedade civil, e a gente ajustando o processo até chegar nessa entidade. Como a Giovana apontou no começo, a ideia é que a gente selecione duas entidades, né, uma primária, que seria a que ocuparia, e uma secundária, no caso dessa entidade não aceitar ocupar essa cadeira. Abro primeiro para a Emily trazer uma contribuição. Obrigada, viu, Bruno? Eu acho, olhando aqui, até para a experiência que a gente teve no último fórum, eu acho que priorizar o número de votos recebidos pode ser duas coisas, na verdade, né? Num sentido de escolha popular, de número de pessoas que votaram e selecionaram essa organização, né? No caso da SEBRAP, pensando no número absoluto, né? E também numa parte de mobilização, né? Acho que todo mundo participou, fez algum tipo de mobilização para fazer pedido de votos, para mobilizar pessoas para votarem dentro da plataforma, e isso mostra um maior interesse em participar também do fórum. Então, uma das minhas sugestões então, ir olhando pelo número absoluto, mas eu queria também trazer uma provocação, que é sobre o Instituto Alana. A gente já trabalhou algumas vezes com eles têm uma articulação muito bacana com os governos para pautar a política pública, mas eu acho que eles trazem uma coisa que a gente nunca teve no fórum, que talvez é uma visão até inovadora, que é a questão da infância. Então, a gente fala muito do governo aberto numa perspectiva muito adulta, assim, muito adultizada e às vezes até elitizada, né? E quando a gente pensa em olhar para esses dados, olhar para a cidade, olhar para o governo aberto, talvez com uma contribuição desse trabalho com o público infantil, pode ser muito interessante, pode agregar muito também para o nosso andamento, tá? Então, acho que as minhas duas sugestões seriam isso, SEBRAP e Alana, e queria ouvir também o que os demais pensam, tá? Acho que é isso. Muito obrigado, Emily. Luiz Fernando. Concordo com o critério e eu acho que então eu concordo com a ideia de focar nos votos recebidos como um critério importante. Nesse sentido, o SEBRAP também faz sentido. E tem outros dois atributos do SEBRAP aqui que acho que tem peso também. Um deles é que ele atuou em projetos e atividades voltados para a periferia da cidade de São Paulo nos últimos 12 meses. Eu acho que isso é bastante relevante.
e ele teve um percentual de votos também alto dentro da sua categoria, eu acho que isso é também relevante. Mas daí eu ressaltaria também o Fiquem Sabendo, pelo mesmo critério de votos recebidos e percentual, e também pela atuação do Fiquem Sabendo, que é uma organização com quem a gente tem contato e que tem tido um trabalho de acesso a dados para transparência, que acho que pode fazer um diálogo legal com o base dos dados, porque a gente trabalha com muitas fontes de dados muito diferentes, a gente sabe o quanto é um desafio. Cada fonte de dado e cada origem do dado é um desafio, né? Então, as duas organizações podem fazer uma dobradinha legal aí também para compor o grupo. Então, eu deixo essas duas na minha posição aí, as duas indicações. Obrigado, Luiz Fernando. Vitória? Não, só quero reforçar o que o Luiz falou, estou super de acordo. Acho que, na minha avaliação, o trabalho que SEBRAP e Fiquem Sabendo fazem, acho que pode contribuir muito para esse espaço, né? Eu conheço as duas organizações, o trabalho das duas, acho que elas podem acrescentar bastante aqui no grupo, mas, como o Luiz falou, destaco, sim, com mais foco o trabalho da Fiquem Sabendo, que eu acho que também é dedicado, né, a falar sobre transparência pública, a olhar para esses dados, tem projetos muito interessantes, e eu acho que seria um bom nome para estar com a gente. E concordo com o que foi falado antes, que o critério dos votos recebidos, eu acho que é bem significativo para falar sobre a mobilização e o impacto que essas organizações têm. Então, acho que pode ser um critério interessante para a gente olhar, e acho que essas duas organizações têm um trabalho assim já de muitos anos de impacto nessas áreas, então tanto o SEBRAP quanto a Fiquem Sabendo, mas destaco o trabalho da Fiquem Sabendo, que eu acho que tem um foco ainda mais específico com a atuação que a gente está fazendo aqui de dados abertos e transparência pública. Obrigado, Vitória. Éder? Oi, gente, só quero reforçar a partir da perspectiva de quem ficou ali numa disputa muito saudável e muito lúdica, disputando voto a voto com o SEBRAP. Foi mesmo um momento de engajamento e interação, e a gente estava torcendo pela oportunidade e torcendo também para que o SEBRAP conseguisse, e se conseguisse, a gente trabalha com muitos pesquisadores e professores que vieram de lá também aqui nos 23 anos de oficina municipal, muitos já passaram, e para a gente seria natural, principalmente pelo argumento já colocado do número de votos, do engajamento, que certamente indica vontade de participar, de se integrar, né? E confesso que não sabia Fiquei sabendo agora, sem querer fazer trocadilho, do Fiquem Sabendo, e foi muito natural para mim pensar que seria um membro a ser considerado também, pelo nível de especialidade, né? Colocar lá e na especialidade assim, logo na cara, eu acho muito especial, e não conhecia, e reforço aqui também o olhar para essas duas, SEBRAP pelo voto popular e Fiquem Sabendo pelo nível de especialização. Obrigado, Éder. Matheus? Opa. Assim, existe muito viés da minha parte, porque acho que de todas fiquem sabendo que, apesar de estar concorrendo com a gente também, como foi comentado agora, enfim, era super saudável. Eu conheço eles no nível pessoal, assim, as pessoas que trabalham lá e tudo mais, fora o trabalho que é incrível. Mas eu queria voltar à provocação do Instituto Holanda. Eu fico muito dividido entre usar a expertise de talvez entidades ou pessoas que já tenham trabalhado e que eu sei que, na verdade, também trabalham em outros comitês como esse, em outras organizações, em outros níveis de governo federal, estadual, enfim, que eu acho que sim agregariam para o grupo, porém, assim, fazendo o papel de entidade que está aqui pela primeira vez e que nunca teve muitas oportunidades, ou enfim, está se inserindo nessas oportunidades agora, eu acho que trazer o Alana, o Instituto Alana, né, como uma forma de promover eles a esse lugar também e fortalecer o ecossistema de maneira geral, eu vejo com muito bons olhos. Então, assim, não vou ficar nem um pouco sentido negativamente se for o SEBRAP, fiquem sabendo, mas eu queria reforçar aqui
talvez meu endosso de alguma forma para o Instituto Holanda, pela oportunidade de que, apesar de não ter sido ali a mais votada e tudo mais, há de conver que, enfim, Sebrap e acho que a Oficina, né, que estava concorrendo, se não me engano, foram as mais votadas de todos, né? Então eu acho que, enfim, seria uma oportunidade bacana também dar chance para alguém que talvez, para alguma instituição que também está querendo se inserir também, assim como a base dos dados está aqui nesse momento. Então, só queria reforçar talvez essa oportunidade aí. Obrigado, Matheus. Alguém mais gostaria de dar algum insight, alguma contribuição? Acho que se ninguém for falar, eu acho que queria fazer um comentário também. Eu fico bastante dividida aí, concordo com ambos os posicionamentos. Aí eu acho bem legal o trabalho do Alana, mas pensando em outros momentos também e no caráter interessante que esse fórum pode ter de pensar a cidade como um todo, eu fico um pouco mais propensa a fazer aí o voto, a moção pelo Sebrap, em primeiro lugar, e pela Fiquem Sabendo, sem pensar especificamente no tema, mas pensando em que a gente pode ter discussões aqui daqui para frente, mesmo que a gente não sabe se a Secretaria de Gestão continua ou com compromisso ou não vai continuar, independente disso, mas o tipo de compromisso que pode surgir demanda que a gente tenha, em algumas situações, um olhar bastante generalista no sentido de pensar situações de governo aberto, de transparência, de consumo dos dados, de preparação da prefeitura para permitir que esse governo aberto aconteça, independente do tema. Então, é legal você ter instituições especializadas em determinados temas, e em muitas discussões, e principalmente na construção dos compromissos, isso vai ser extremamente relevante, porque aí você dialoga com os grupos específicos de cada tema, mas também é legal você ter instituições que vão atrás do poder público para a obtenção de dados e informações, e tem todo um histórico de dificuldades, de percalços, de caminhos para a obtenção desse dado, às vezes positivo, às vezes negativo, mas que estão também trabalhando para melhorar o consumo, o acesso, a disponibilização, a preparação para o futuro, né, a melhoria, a evolução dessa conexão que pode existir para a gente trabalhar governo aberto aí, não só com a sociedade civil organizada, mas também com a população em geral. Então, por exemplo, o trabalho da Fiquem Sabendo, né, eles têm toda uma grande atuação, mas você também encontra cartilhas mínimas ali para o cidadão que está fazendo o primeiro pedido de acesso à informação. Então, eles têm uma atuação que vai em diferentes frentes em relação a diversos temas que podem surgir aqui, então é bastante interessante esse leque de possibilidades. E o Sebrap também é extremamente generalista em alguns aspectos, né? Então você pega lá os núcleos de pesquisa do Sebrap e vocês têm profissionais atuando nos diferentes temas, tem educação, tem etnografia, tem cultura, então consegue trazer uma colaboração no nível mais específico, se for necessário, a depender de qualquer discussão que a gente tenha nos próximos anos, e também consegue se colocar como instituição da sociedade civil, assim como vocês, como todos os outros, que ajudar a prefeitura a olhar para si, a olhar para os seus processos, a olhar para as ferramentas, para os sistemas que está desenvolvendo, para as formas de disponibilização de dados que está construindo, de uma maneira qualitativa, não só pensando em si, mas também nos demais que vão seguir os mesmos percursos. Então, tendo a achar interessante a participação pelo histórico da atuação, eu acho que em primeiro lugar do Sebrap, e logo ali colado do Fiquem Sabendo, e aí dá um pouco de paura, assim, né, em relação ao Alana, não sei como que a gente consegue incluí-los também de outras formas, em outros momentos, que realmente é uma instituição muito bacana, mas se tiver que escolher mesmo, assim, uma moção para votar, seriam esses dois nessa ordem. Obrigado, Carol. Só ressaltando, né, que para além desse processo de cocriação, né, a cocriação, para além da metodologia que a gente desenhar aqui enquanto for gestão compartilhada, a gente pode convidar outras organizações para ajudar no processo, para estar em oficinas de cocriação, para estar em oficinas de solução, enfim. A nossa metodologia é muito flexível também para trazer especialistas. Então, né, a gente sempre tem a liberdade desse olhar, de convidar, né, novos olhares para ajudar a gente nesse processo. Paty.
Oi, gente, boa tarde. Eu também, a minha fala vai um pouco no sentido do que a Carol falou e da que o Bruno falou, lembrando, né, desse espaço que todas as organizações que estão aqui, que não foram eleitas, elas podem ser convocadas em determinado momento para discutir especificamente algum tema. Eu também tenho esse olhar para o SEBRAP, eu acho muito interessante, até mesmo a questão do voto. Também a questão do Instituto Alana, o que me traz só um questionamento é porque eles têm uma pauta muito específica, o que é muito louvável. A gente nunca trabalhou essa pauta dentro de um plano de ação da nossa cidade, porém, não, o fórum decide quais são os temas do plano de ação, porém, em conjunto com a cidade toda. E a gente pode incorrer naquela questão da pauta do primeira infância não entrar dentro dos compromissos do plano de ação, né? Então, acho que uma das formas de chamar o Instituto Alana para dentro dessa construção é sendo convidado para o fórum, né, em determinado tema. Se a gente entrar, inclusive, né, era uma vontade muito grande de trazer uma pauta para dentro do plano mais correlacionada a essa parte de direitos humanos, o olhar de governo aberto para as pessoas e as suas necessidades. Eu acho que teria um ganho muito grande nesse novo plano, se a gente conseguir entrar com essa temática, né? Mas deixando claro que as temáticas dependem muito da metodologia que esse fórum definir daqui para frente. E aí é só a minha questão em relação a isso mesmo, né? Se a gente não conseguir engajar os compromissos para que venha realmente o tema da primeira infância para dentro do plano. Também olho para a questão do SEBRAP e tinha aqui comigo um olhar para ver na consultoria, por ser setor privado, no sentido de a gente nunca teve o setor privado engajado em governo aberto na nossa cidade. É a primeira vez. Tanto no segundo plano como no terceiro plano, a gente não conseguiu nenhuma inscrição. E talvez seja uma possibilidade da gente mostrar essa importância, de repente, e trazer mais uma organização do setor privado para dentro desse espaço, para trazer essa expertise que a gente nunca teve acesso, né? Pensando nos planos de ação anteriores. É apenas essa a minha contribuição, mas gosto muito da ideia do SEBRAP e também do Fiquei Sabendo, porque já acompanhei o trabalho dessas duas organizações. Obrigado, Paty. Glaucia. Bom, a nossa posição aqui da CGM é muito próxima da Patrícia e dos demais colegas, né? A gente concorda com o critério de votos recebidos, então a gente selecionaria ali, né, o SEBRAP e o Fiquem Sabendo. E em relação ao Alana, a gente também tem proximidade com eles para a realização de alguns projetos. Eles têm uma equipe muito boa e acho que esse seria o caso também da gente incentivar, né, que eles participem dessa cocriação do ponto de vista de propor ideias, né, para compromissos. Eu acho que a questão da primeira infância é uma pauta muito interessante, é uma pauta nova que a gente nunca trabalhou. E quem sabe se a gente vier a trabalhar em algum momento, eles possam também contribuir, não enquanto membro ocupante do fórum, né, mas como instituição que tem todo o conhecimento, toda a bagagem sobre a temática. Obrigado, Glaucia. Emily? Obrigada, viu, gente, pelos posicionamentos. Eu acho que eu concordo com todo mundo. E é muito bacana a gente poder fazer essa troca, até para a gente conhecer mais sobre as organizações que vocês já conhecem. Concordo também com a Paty, que foi muito difícil nos outros fóruns a gente conseguir inscrição e de uma organização privada e ainda que uma organização que conseguiu bastante voto. Então, acho que fica também uma provocação para a gente conseguir envolver a Vena, mesmo que a gente não indique, mas se a gente conseguir se envolver em algum momento, acho que também seria muito bacana. E eu concordo com o posicionamento de todo mundo, acho que a questão, né, do SEBRAP e da Fiquem Sabendo acaba se destacando mais. Eu acho que eu só queria falar um pouco mais no sentido de trazer uma provocação também. Não precisa ser agora, na escolha da organização que vai ocupar a próxima cadeira,
mas acho que é uma provocação para a gente enquanto fórum, já trazendo a discussão aqui, que é um pouco da gente tentar furar mais a nossa bolha, né? Então, mesmo que o Alana não entre nesse primeiro momento, a gente conseguir envolver eles em outro momento, mesmo sendo uma pauta mais específica, eles têm muita experiência em promover processos de participação social, e principalmente com crianças e adolescentes. Então, eles têm uma expertise prática muito grande, e uma coisa que a gente do Colab quer trazer muito para o fórum esse ano é uma ideia de como que a gente pode ampliar o governo aberto para ser além de só uma abertura de informação ou da criação de mais um site. Como que a gente pode, então, ver o governo aberto como uma coisa mais sólida, sabe? Então, quando eu falo um pouco do Alan, né, um pouco nesse sentido, pensando na experiência prática que eles têm, e também de furar muito a bolha das instituições que já trabalham com isso, né? Mas acho que para os próximos passos a gente também pode ir levantando isso, né? Talvez, eu acho que o Bruno vai ir tocando mais como vai ser o processo e tudo mais, mas eu queria trazer já essa provocação desde o início para a gente ir construindo juntos também como que a gente pode incluir mais pessoas aqui, ou ouvir pessoas mais diferentes, né? Eu estava até pensando ali na votação, quando estava apresentando os números de pessoas que votaram pelo Participe Mais, ainda um perfil muito branco, muito de uma idade média ali, provavelmente muito escolarizada. Então, como que a gente também consegue ampliar isso, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Emily. Não, são ótimas colocações, né? A gente tem daqui a pouco a gente dá um spoiler do nosso calendário, mas a gente vai sentar alguns momentos para pensar isso também, para conhecer um pouco instrumentos de planejamento, né? Participação social no sentido mais amplo. Então, vai ser interessante ter essas discussões em breve. Guilherme? Eu estava evitando falar, meu representante titular já falou, e eu vou reforçar, então não vou mudar nada do que ele disse. Eu só queria reforçar que o processo eleitoral e o engajamento para ele realmente fazem diferença, né? A gente que nunca tinha participado, se viu no começo ali com a Vena a disputa, e aí a gente tenta falar, olha, vai ser bom a gente participar, e eles também vão ganhando votos, tem todo esse processo, né? Então apesar de algumas pessoas reiterarem a questão em relação ao Alana, né, que é nacionalmente conhecido e tudo mais, eu acho que para esse processo, para esse tipo de participação nesse fórum, eu acho que o engajamento e a votação deveriam ser o atributo principal, porque senão a pessoa às vezes não teve um engajamento tão grande, ou não era esse o fórum que preocupava tanto aquela organização, né? E aí eles tiveram um engajamento menor. Então eu valorizaria, como já posto aqui, a entrada do SEBRAP, eu fique sabendo, não sei como é que vai funcionar isso, coisas que meu titular, então, ainda em acordo com o titular, já que a gente é uma pessoa, uma entidade só. Obrigado, Guilherme. Acredito que, né, a gente está discutindo aqui, são duas vagas, né, uma vaga titular, por assim dizer, a organização que ela pode aceitar ou não, e uma vaga secundária, caso a primeira organização não aceite. Acredito que tem um consenso que a vaga, essa posição primária, que a gente diria que é a primeira pessoa que vai receber a proposta da vaga, é aquela que recebeu o maior número de votos. Então, acredito que é um consenso que o SEBRAP seria o primeiro a ser convidado para esse processo. Acredito que todos aqui estão de acordo com o consenso, né, com essa proposição. Se alguém tem alguma objeção, por favor, se manifeste. Perfeito. Então, o primeiro a receber o convite vai ser o SEBRAP. Caso o SEBRAP se recuse ou tenha, né, não tenha mais o interesse de participar ou surja alguma questão, agora a gente pode também decidir aqui se seria mais interessante a gente manter o critério de votos mais recebidos, aí seria o fiquem sabendo, ou a gente partiria por um critério de interesse público, né? E aí a gente teria essa liberdade de escolher o Alana ou a Venda Consultoria, que foram os dois levantados aqui. Então a gente também gostaria de ver se tem um consenso, né? A gente pode, claro, também para uma votação para definir se a gente continua utilizando para essa vaga reserva, por assim dizer, a quantidade de votos, ou se a gente vai para o interesse público e a gente seleciona, por meio de voto, a organização que seria mais interessante ser convidada.
Carol? É só uma observação para a gente pensar, assim, até em relação a método mesmo, vendo aqui a mensagem da Emily por volta, eu acho que, do ponto de vista também da gente manter alguma linha racional, até para justificativa das escolhas, eu acho interessante a gente escolher um critério e adotar. A gente fez aqui falas defendendo a instituição A, B ou C, mas acaba respeitando a sequência para o convite, né? O SEBRAP mais votado vai ser o convidado. Vamos supor, cenário 1, o SEBRAP não aceitou. Fiquem sabendo, facilita porque ela é a segunda mais votada. Fiquem sabendo, não aceitou. Fica livre? Não, eu acho que a gente poderia seguir, pelo menos se for nessa linha, a ordem de votos, porque talvez fique muito etéreo justificar, por exemplo, porque não a B, não a C, foi o fórum. Por um lado, o fórum é soberano, discutiu, escolheu, mas por outro lado, a gente cai numa subjetividade maluca de opiniões mesmo. E aí é isso, a Alana teve 38, mas o Vena engajou mais. Se for pensar do ponto de vista de voto, teve 81. A Alana e Vena não querem, então qual das instituições do setor acadêmico? Acho que a gente cai numa coisa estranha. Talvez o critério deveria ser ordem de votos. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. E aí faz os convites como se fosse uma licitação, né? A Secretaria de Gestão da Coordenadoria que cuida de licitação, propondo a regra de licitação para escolher a entidade, né? Piada pronta. Mas não sei, me causa uma sensação meio. A gente pode cair num limbo aí de ter que justificar depois com base no que a gente inverteu a ordem das coisas. Perfeito. Obrigado, Carol. Aqui a Emily também apoia, né? A gente utilizar como critério único a ordem de votação, o Matheus e o Luiz. Paty? Eu levantei a mão porque eu não achei meu chat aqui, gente. Eu tive que pular para a reunião no celular. Mas eu também vou pelo critério de votação. Então, primeiro SEBRAP não podendo, a gente passa para Fiquem Sabendo e depois a gente segue esse mesmo critério. Perfeito. Então, combinamos assim, né? A metodologia de seleção a partir de agora é o número de votos recebidos, seguindo essa ordem de lista reserva por SEBRAP, Fiquem Sabendo, Vena Consultoria, Instituto Alana, FIP e assim por diante. Então, acredito que concluímos essa parte da seleção. Nós vamos entrar então em contato com a SEBRAP inicialmente, né, para verificar a manifestação de interesse deles, e aí, caso eles aceitem, eles já vão estar compondo o fórum na próxima reunião. Caso eles não aceitem, a gente vai entrando em contato com as outras organizações de acordo com a ordem de votação. Gi, pode passar? Agora a gente vai apresentar um pouco dos próximos passos, né? Qual é o nosso calendário? Aqui, enfim, essa explicação, né, que a gente vai buscar entrar em contato com o SEBRAP para eles terem uma resposta até dia 16/6, então até semana que vem. Uma vez que o SEBRAP manifestou, se manifestou interesse ou não, a gente entra em contato com o Fixaban e assim por diante. E a gente vai publicar uma portaria no Diário Oficial com as organizações que oficialmente compõem o Fórum de Gestão Compartilhada até dia 24/6, citando também a ocupação dessa cadeira vaga. E a gente vai, claro, convidar as outras organizações para acompanhar, né? Como a gente trouxe aqui o processo de cocriação, ele é muito flexível, ele é muito amplo, então aquela organização que tem uma especialidade pode vir ajudar durante a cocriação em levantar desafios, conversar com a sociedade civil, propor soluções, discutir metodologias, discutir como vamos fazer o tratamento de dados e informações que a gente receber. Então é um processo muito, muito flexível e sempre dá para agregar outras organizações. Gi? Opa, peraí. Bom, a nossa próxima etapa é entrar em contato com o Comitê Intersecretarial de Governo Aberto, né? A gente vai ter uma reunião no dia 13, né, na sexta-feira, para trazer essa indicação que o Fórum trouxe, e eles vão deliberar, né, aprovando ou não, né, essa decisão. É mais por questões formais, né, porque o SIGA, ele é soberano nesse processo, ele passa, né, pelo Fórum de Gestão Compartilhada. Até dia 16, a gente vai entrar em contato com as entidades escolhidas pelo Fórum de Gestão Compartilhada, né, para fazer isso que o Bruno falou, ver se elas aceitam ou não participar. E seguindo essa lógica que a gente
colocou aqui, e depois isso vai ser publicado no Diário Oficial. Acho que é importante aqui a gente trazer o nosso calendário, né? Então, quais serão os próximos passos, as próximas reuniões? A gente vai ter uma reunião presencial no dia 24/6, né? No final desse mês, que vai ter essa ideia mais de a gente se apresentar, de a gente integrar o grupo do quarto Fórum de Gestão Compartilhada. Então, como o Bruno disse no começo, né, esse spoilerzinho de que a gente ia ter um encontro presencial, para trazer um pouco disso, isso já com a entidade escolhida também nesse espaço, para a gente ter essa troca. Vai acontecer, então, no dia 24/6. A gente vai passar essa apresentação para vocês depois também. Nossa segunda reunião, ela seria uma reunião de formação sobre governo aberto. Então, para esse fórum, a gente pensou também em estruturar formações, né, para o Fórum de Gestão Compartilhada. Então, uma formação para entender o que é governo aberto, outra formação para entender um pouco mais sobre os instrumentos de planejamento da cidade de São Paulo, o que a gente pode olhar, né, quais tipos de agenda que a gente pode cruzar também para dentro do Fórum de Gestão Compartilhada, para pensar os compromissos também. Então, é importante todo mundo ter esse conhecimento sobre esse instrumento de planejamento municipal, sobre o que acontece dentro da cidade de São Paulo. E também a gente teria uma formação sobre indicadores, né? Então, para trazer aí como que a gente pode monitorar esse plano de ação usando indicadores também, então pensar como que a gente pode criar essas estratégias. E como quinta reunião, ela seria uma reunião de transição com os membros do terceiro Fórum de Gestão Compartilhada e do quarto Fórum de Gestão Compartilhada, para a gente entender o que rolou no terceiro plano, o que deu certo, o que não deu muito certo, quais são oportunidades, né? Fazer esse balanço, assim, entre os membros tanto do novo FGC quanto do antigo. Então, aqui estão todas as datas, né? Algumas reuniões vão ser online, tipo, essa primeira formação em governo aberto vai ser online, a de indicadores também. Então, a gente já tem aqui tudo isso separado no calendário. Mas é claro que nessa reunião que a gente vai ter presencial, a gente vai trazer o cronograma mais estruturadinho, né, com todos os encontros. Aqui é mais para vocês terem uma noção dos próximos passos aí. Tá bom? A gente agradece a participação de todos vocês. Deu para perceber nessa reunião que vai ser um espaço muito produtivo, com muitas contribuições, né? Caso vocês não sigam a gente no Instagram, sigam também, que a gente costuma postar bastante coisa lá. E é isso, vejo vocês no próximo encontro. Agradeço muito a presença de todos. Passo a palavra para o Bruno. Primeiro para o João. Não vi. Desculpa. Como são muitos assuntos na reunião, né? A gente, só para checar com o pessoal, se, enfim, tem alguma dúvida em relação a esses próximos passos, né? A gente está à disposição aí para esclarecer, né? Como é um processo novo, né? Para algumas das entidades, não todas, né? O pessoal do Colab já conhece bem isso, mas outras entidades, né, estão ingressando, né, nesse mundo, né, do plano de ação em governo aberto, do Fórum de Gestão Compartilhada agora. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, sobre o processo de criação, né, os próximos passos aí, a gente está à disposição para esclarecer isso, né, e permanecemos ao dispor aí também pelo e-mail, pelos contatos aí que vocês já têm da gente também, né. Só uma dúvida sobre o calendário, então a gente está começando agora, as reuniões vão ser semanais, é isso? Até julho? Essa que passou rapidinho, acabei não vendo ali, Bruno, desculpa. Isso, essas primeiras reuniões, como elas são de formação, como a gente tem um cronograma um pouco apertado para entregar a cocriação, né? A OGP estabelece que a gente tem que entregar a cocriação até o fim de outubro. E pela primeira vez a gente está buscando o fórum não partir diretamente para a cocriação, mas ter um espaço de... Bruno, picotou um pouco sua voz, Bruno. Se você puder repetir a última frase. Perfeito. Então, a gente tem um prazo, né, para entregar a cocriação para a OGP, que é fins de outubro, né? Então, um prazo definido por eles. E dessa vez a gente está invertendo um pouco, ao invés da gente ir direto para a cocriação, como é o convencional que a gente fazia com os fóruns de gestão compartilhada, a gente está realizando essa primeira etapa de formação. Então, vão ser um pouco mais puxados esses primeiros dias, porque, né, a gente quer que vocês tenham conhecimento da estrutura municipal, que vocês tenham conhecimento de indicadores, que são instrumentos muito importantes para a gente acompanhar o plano de ação, para a gente pensar em que áreas do plano de ação vão ser contempladas, e quando iniciarmos o processo de cocriação, a gente vai ter um espaçamento maior de 2 semanas a cada reunião, mais ou menos, né,
para a gente poder pensar visão estratégica, para a gente poder pensar cocriação, para a gente poder ir em campo, se for decidido, né, pelo Fórum de Gestão Compartilhada em campo. Mas, né, como a Giovana apresentou, na nossa reunião presencial a gente vai trazer um pouco mais, um cronograma mais estruturado, definido, e é claro que a gente vai acordar com vocês para ter um equilíbrio, para não ficar muito puxado, mas para a gente atingir o objetivo de entregar a nossa cocriação em outubro. Só uma observação em relação a essas formações, gente. Desculpa, Vitória, eu acabei te cortando, mas é bem pontual. Essas formações, né, foram pensadas aí por nós, gente, como um exercício de nivelamento de conhecimento, né? Porque é claro que muitos de vocês sabem muito bem, né? Conhecem muito bem as ferramentas de planejamento municipal, conhecem sobre indicadores, né? Planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, né? Mas a gente aqui, né, ponderou sobre a importância e está tendo esse cuidado, né, de oferecer essas formações para a gente ter um nivelamento disso na perspectiva, né, de governo aberto, na Prefeitura de São Paulo, né, para isso facilitar depois, né, o processo de cocriação do plano, né, para todo mundo, digamos assim, né, tá na mesma página, né, em relação a esses conhecimentos, assim, né, aplicados aí para governo aberto e principalmente para a construção, né, do plano de ação em governo aberto aqui na Prefeitura de São Paulo, tá? Vitória? Não conseguimos te ouvir. Gi, você pode ir para segundo cronograma? A Carol pediu. Obrigado. Vocês vão mandar agendamentos disso para todo mundo, que daí a gente já fica com isso montado na agenda, né? Sim, a gente envia para vocês essa apresentação, né, o PDF dela, e para essas reuniões que estão programadas, a gente também vai enviar, né, os convites aí direitinho, né, tanto para as presenciais quanto para online, né, nos próximos dias, tá? A gente estava aguardando um pouco, né, definir essa última entidade que vai participar do fórum, para a gente já mandar o convite para todo mundo junto, né? Mas como, né, enfim, vocês já vão receber esse material, a gente pede a gentileza de já deixar reservado a data aí na agenda de vocês. Pode falar, Oi, Vitória. gente, eu caí bem na hora, desculpa. Não, mas é porque eu não estava conseguindo escrever no chat aqui, eu só queria dar uma olhada nessa segunda tela também, porque como a Jenny não é de São Paulo, aí para a gente poder entender as datas e se organizar para estar presencialmente com vocês, porque parece que é um momento bem importante, né? Então, são 3 reuniões presenciais em São Paulo, seria isso? Isso, no Uma dia esse 24. mês e 2 em julho. Tá. Isso. Tá ótimo, obrigada. Obrigado, Giovana. Obrigado, João. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão? A ideia é a gente também fazer futuro. Desculpa. Bem. Pode falar, Guilherme. Não, eu só vou confirmar que a gente aqui, tudo bem, a gente vai participar na medida do possível, lógico, de todas, a gente está em titular e suplente, mas essas reuniões, dia 9 de julho é feriado, a gente tem reunião no 8 e no 10, é isso? Isso. Isso. Só agradecer, então, né? O cronograma agora de formações é isso, né? A gente não tem muito tempo, por isso que a gente colocou algumas reuniões uma seguidas da outra, mas é um momento de aprendizagem, né? Então é um momento para a gente também se conhecer, então não se preocupe que a carga de trabalho nesse primeiro momento não vai ser muito pesada, é mais mesmo uma aprendizagem. O objetivo, então, é a gente se conhecendo, a gente
futuramente vai formar um grupo de WhatsApp também para facilitar a comunicação com vocês, é importante, né? Tudo acontece por WhatsApp, então vamos mandar as informações pelo mail também. E eu queria agradecer a todos, né, pela disponibilidade de estarem aqui, pelo interesse. Essa discussão foi muito boa, assim, né? A gente conseguir atingir um consenso, ter várias contribuições, vários pontos de vista e depois a gente chegar a um acordo comum. Então, é sempre memorável isso. Então, a gente agradece. A gente vai se ver em breve, presencialmente, para poder trocar mais figurinhas. A gente sempre vai convidar vocês para os outros eventos de governo aberto, né? Porque vocês estão conhecendo uma parte da equipe de governo aberto aqui, né? Que é a equipe de articulação e abertura governamental, mas a gente tem mais iniciativas aqui que vocês vão ter a oportunidade de conhecer futuramente e também ver, né, como é que a gente pode integrar essas outras iniciativas nesse espaço. Também conhecer o Participe Mais para a votação, mas nós temos outras e agradeço, é um prazer. Obrigado, gente. Um prazer. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Até logo, boa tarde. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. Boa tarde. Bom trabalho. Boa tarde, obrigado. Até mais. Tchau.